nossa série Explore Sua Masculinidade. Essa é a fita de áudio número. Pegando o jeito. Você está vestindo uma roupa masculinamente adequada? Muito. Você está no controle? Sim. Você está preparado para assumir o controle? Você é um homem? Sim. Levante-se. Fique de pé e reto. Desculpe, mas por acaso você é uma chaleira? Põe a camisa para fora da calça. Apenas um lado. Você odeia isso, não é? Olha só pra isso. Você quer ficar bonito? Você quer ficar arrumadinho? Ajuste-se. Aí não. O pacote afetadinho. As joias da família. Agarre-as. Você está num salão de um bar. É bom. Repita comigo. Eu? Que droga. Que droga! Que colírio para os olhos. Que colírio para o... Isso foi um truque. Que droga! Droga! Agora chegamos à área mais crítica do comportamento masculino. O quê? A dança. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking Os homens de verdade nunca dançam. about myself. Dá um tempo! Sob nenhuma circunstância. Este vai ser o seu teste definitivo. Custe o que custar, evite. O ritmo, a graça e o prazer. E faça o que fizer, não dance. Não dançarei. Você está ouvindo? Sim. Você está ouvindo o demônio? Dance, murmura o demônio. Todo mundo está dançando. Eles estão baixando a guarda. Eles estão entrando no ritmo. Eles estão se divertindo. Mas você não. Capte a febre. Sinta o calor do ritmo da música. Eles estão chamando você. Não dê ouvidos. Os homens não dançam. Eles trabalham. Eles bebem. E têm problemas nas costas. Eles não dançam. Fique parado. Aguente firme. Faça o que fizer. Não dance. O que você está fazendo? Pare de dançar, sua bailarina. Pare de acenar com essas mãos. Você não está ouvindo, seu efeminado? Pare de sacudir as cadeiras. Seja um homem. Chute alguém. Dê um soco na cara de alguém. Morda a orelha de alguém. Pare com isso. Dance, toma jeito. Pense em John Wayne. Arnold Schwarzenegger. Arnold não dança. Ele mal sabe andar. Pare de dançar. Então, como se saiu seu mariquinha? Hey, wait a minute. Aren't you? Yeah. Body count. Body count. Body count. Yeah, motherfucker! Body count. Olá, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. E eu estou aqui com o Marcos e o Daniel para a leitura de comentários aqui do blog. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o nosso último podcast foi sobre filmes de macho, com M maiúsculo. Nós falamos de alguns ícones aí desse cinema para o público masculino, certo? Falamos aqui desses filmes que tem altas doses de sangue, testosterona e também um pouco de peitinho e bumbuns femininos também não faz mal, né? Tiramos um pouco de sal também, porque esses filmes têm o seu lado ridículo, não tem jeito, né? E foi isso, foi um bate-papo bem interessante. Agora a gente vai passar para a leitura de e-mails. Então, eu vou falar aqui sobre o comentário de uma notícia que a gente postou lá no blog sobre o Christopher Lee, né, que é o Saruman do Senhor dos Anéis. Ele fez algumas participações aí com a banda Rhapsody, né, Daniel? Sim, ele participou de 2 músicas. Qual que é o estilo dessa banda mesmo, Daniel? Bom, a banda se intitula Hollywood Metal. E, Daniel, o que seria Hollywood Metal, por favor? Seria um estilo de música metal que faz trilha sonora para filme épico. Ah, Hollywood Metal. Essa daí eu não conhecia, hein, cara. Porque os álbuns deles são histórias, né? São sequências de histórias. Cada música que você pega tem uma história.
Certo. Que é uma sequência, entendeu? Entendi. Aí o Christopher Lee ficou lá todo faceiro lá. Tanto que lá no post lá dessa notícia, lá no blog, tem um vídeo do YouTube, né, ô Daniel? Com Sim. Uhum. o Christopher Lee cantando. Ele tá cantando a música The Magic of the Wizard's Dreams, junto com o Fabio Leone, que é o vocalista do Rhapsody. Ficou legal, viu? Lembrando que a banda se chamava Rhapsody, mas por direitos autorais de existir outra banda chamada Rhapsody, eles foram processados e tiveram que mudar o nome. Aí eles mudaram pra Rhapsody of Fire. É a mesma banda, tá? E aí, você gostou do Christopher Lee ali cantando com o Rhapsody? Eu gostei sim, viu? Ficou muito bom. Eu gostei, eu achei interessante. E ele vai gravar um álbum assim, acho que no mesmo estilo de metal mais melódico, só que contando a história do Carlos Magno, né, Marcos? Exatamente, que segundo o Christopher Lee, ele é descendente do Carlos Magno, né? Mas vai saber. Eu acho que ele é descendente do Saruman. Eu acho que pela idade dele, ele é descendente nem há muito tempo, né? Descendente não tem lá muitas gerações não, né, Marcos? Ele deve ser um primo, né, do Carlos Magno. Olha, a gente ama de paixão o Christopher Lee, viu? Apesar da brincadeira. Então, mas a Samantha comentou assim: velhinho do metal, deu risada. Deve ter gostado das participações com o Rhapsody of Fire. Exatamente, Samantha. Com certeza, né? Tanto que ele até vai se embrenhar por esse caminho, né, Marcos? Exatamente. Ele vai agora gravar um disco conceitual, né? Cujo tema é o Carlos Magno. Então, é o seguinte. Comentário agora do João Paulo, que gravou com a gente, né, Marcos? Exatamente, João Paulo do blog Central, um blog de cinema muito bom, e que agora está gravando também o podcast junto com a gente. O Masmorra Cast é um podcast democrático. Você escuta o podcast, se você gostou, você pode vir participar, né, Marcos? Exatamente, você que escuta, que gosta, você está convidado a entrar em contato com a gente e quem sabe gravar com a gente também, né? Exatamente, estão aí 2 exemplos que gravaram com a gente aí o último podcast, o Eduardo Cosso e o João Paulo, pô. Quem gostar da gente, achar que ia ser legal trocar ideias aí sobre cinema, pô, entre em contato, manda e-mail pra gente que participa da conferência aí, né, Marcos? Exatamente, quem não gostar da gente também pode, viu? Não tem problema. Quem não gostar... Também pode. Entra pra xingar. Isso. Então, eu vou dar uma resumida um pouquinho, que o João Paulo mandou um e-mail bastante grande pra gente, mas ele fala que ele é fã declarado do Tarantino, ele tem a trilha sonora de todos os filmes dele, e ele queria citar uma música do último filme do Tarantino, que é o Bastardos Inglórios, é a música Cat People do David Bowie. Ele também cita um filme do diretor Christophe Honoré, Em Paris, e ele fala da cena em que o Paul e a namorada cantam uma música e ao mesmo tempo conversam entre si pela própria canção. Ele diz que achou o filme interessante. Ele cita também um outro filme do Christophe Honoré, que é A Bela Junie, e ele fala também de uma cena do filme A Cor Púrpura, que tocou muito ele. Um artista que cantava em um bar, ao ouvir uma música vinda da igreja, começa a acompanhar a canção e se dirige para a igreja. No final da cena, quando ela, a banda e todos que estavam no bar entram na igreja e cantam todos juntos, descobrimos que o pastor é seu pai. Ele disse que não conseguiu conter as lágrimas. Ele disse que gostou muito do formato de jukebox, que a seleção de músicas está muito boa e que uma boa música num bom filme na hora certa pode tornar uma cena inesquecível. Concordo plenamente com o João Paulo, viu? Por isso, por sinal que nós resolvemos falar em vez de trilhas sonoras, falamos sobre músicas dessa vez, né? Eu achei muito legal, foi bem gostoso gravar. Eu também gostei bastante, viu, da gravação. E eu escutei o podcast com muito prazer. Bom, eu vou começar indicando o seguinte filme. Nessa sexta-feira, 15 de janeiro, vai estrear aí o novo filme do Spike Jonze, Onde Vivem os Monstros, Where the Wild Things Are. É baseado num livro do mesmo nome do Maurice Sendak. Esse filme parece ser bem interessante, meio drama, meio aventura, voltado também um pouco para o público infantil e infelizmente vai estrear em pouquíssimas salas aqui no Brasil, né? Um filme que é tão aguardado que o Spike Jonze, na verdade ele tem um público que gosta muito dele, que estava aguardando muito esse filme e infelizmente muita gente que gosta dele vai ficar sem ver o filme nos cinemas. Sacanagem, né, cara? Quer dizer que talvez a gente aqui na Baixada Santista não consiga assistir esse filme? É possível. Nossa. Pessoal do interior também, né? Pois é, muita gente, né? Quero saber aonde que eles vão estrear esses filmes. Tomara que isso não aconteça, né? Que acabe estreando em várias salas, né? Espero que sim. Eu gostaria de ver esse filme no cinema, por exemplo. Então eu vou falar de outro filme aqui, chamado Nova York, Eu Te Amo.
Então, esse filme aí, Nova York Eu Te Amo, faz parte de uma série, né? Já em 2006 teve um outro filme chamado Paris Eu Te Amo, que é uma série de curtas, né? Teve vários diretores famosos, teve o Wes Craven, Alfonso Cuarón, Gerard Depardieu, Christopher Doyle. É muito legal, muito interessante, já assisti. Tô curiosa pra assistir esse Nova York Eu Te Amo também. Pois é um elenco de estrelas que inclui Natalie Portman, Orlando Bloom, Shia LaBeouf, Goran Visnich, entre outros, e também diretores conhecidos. Você tem um episódio que é dirigido pelo Shekhar Kapoor, que é o diretor do Elizabeth. Você tem o Brett Ratner, que dirigiu o X-Men 3 também. Tem um episódio dirigido pela Natalie Portman, interessante, né? É muito, muito interessante. É uma atriz que tá numa carreira ascendente, né? De repente. Pois é, interessante. É uma atriz, né, que resolveu dirigir um episódio também. Eu tô curioso pra saber o que ela fez. Além de ser uma atriz maravilhosa, tem vários filmes muito legais aí. Resolveu ir pra trás das câmeras também. Que legal, exatamente. Viu? O filme que eu vou indicar é o Procurando Ellie, do diretor Asghar Farhadi. A história se passa na Alemanha, onde Ahmad volta ao Irã e seus amigos organizam 3 dias de comemoração. Esse filme é vencedor do Urso de Prata de melhor direção do Festival de Berlim de 2009. Também foi indicado oficialmente como representante para o Oscar de melhor filme estrangeiro. O diretor fez outros filmes, mas nunca passaram por aqui. Então, como você tinha falado, o filme ganhou prêmio de direção no Festival de Berlim em 2009. É um dos candidatos ao Oscar de filme estrangeiro. Uma das atrizes do filme foi banida do Irã por ter participado do Rede de Mentiras, e depois o próprio presidente do Irã, o Ahmadinejad, exigiu que o filme fosse exibido em festivais internacionais. Dizem que o filme lembra um pouco o estilo daquele diretor francês, o Eric Rohmer. Então parece ser muito interessante, parece que vale a pena conferir esse filme, viu? Eu tô curioso. Então, esse podcast a gente se divertiu, demos muita risada, tivemos a participação do nosso primeiro derrubado, entendeu? Foi um prazer muito grande derrubar o Tonho, né, Marcos? Foi um prazer enorme mandar o Tonho passear. Tá louco, o cara é muito mala, cara, muito mala. Só fazia aqueles comentários sexistas, misóginos, que coisa horrorosa. Você perguntava de um filme, ele falava que gostava do filme por causa que no filme tinha porrada, só isso. Exatamente, mas o Tonho só queria saber de porrada, de tiro, de chute e outras coisas do mesmo nível, né? Falou que ia dar porrada no Marcos. Pois é. Apesar que eu acho que, na verdade, é que a gente não podia vê-lo, né? Mas ele devia estar usando uma lingerie de renda vermelha enquanto fazia o podcast. Sim, ou uma blusinha dos ossinhos carinhosos, né? Alguma coisa assim. Ele sabe por que o Tonho ele tem tanta raiva da vida assim no mundo, cara? Por quê? Porque ele não terminou o álbum das figurinhas fofura dele, entendeu? Deve ter sido. Deve ter sido. É explicável, então. Próximo podcast a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar de um cara que prega a moral, os bons costumes, um cara muito religioso, que faz um cinema assim muito moral, que é o Almodóvar, né? No final desse podcast, juntei vários erros de gravação aí pra vocês curtirem aí. É isso aí. Então curtam aí o podcast dos machões. Tá certo. Ninguém vai dar um arroto, nem um peido, nem nada. Falou bifa na cara de todo mundo. You do what they told you. Now you do Olá, este é o MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerótica.blogspot.com. Eu sou o Marcos Noriega e hoje nós estaremos aqui com a presença do Daniel Ruiz. Tudo certo, Daniel? Tudo certo, Marcos, e você? Tudo bem. O Eduardo Cosso. Boa tarde, Eduardo. Oi, tudo bom? Boa tarde. O João Paulo, do blog Central, que é um blog de cinema. Tudo certo? Opa, tudo beleza, Marcos. E vamos também ter a participação especial do nosso convidado, que é o Tonhão Malvadeza, que diz que é o cara mais macho do Brasil. Comigo mesmo, é macheza, só. É macheza o teu negócio? É, só isso. Muito bem. Hoje, por coincidência, nós teremos como tema do nosso podcast filmes de macho. É o nosso tema de hoje, aqueles filmes para o público masculino, que os homens gostam e que as mulheres não gostam muito, normalmente, né? Eu queria começar perguntando para vocês o que vocês consideram um filme de macho. O que vocês acham que é filme para o público masculino? Como é que vocês definiriam isso? Quem quiser começar, pode começar o Tonho Malvadeza, já que ele se diz tão macho, por favor. Então, é o seguinte, bicho. Filme de macho tem muito soco, tem muito chute no saco, tem muito peitinho.
definição é essa. Ah, entendi. Não pode ter romance, nem beijo, nem nada disso. Não, isso é coisa de mulher, cara. Coisa de mulher. Tá certo. O João Paulo, você concorda com isso? Concordo, mas assim, se tratando de Hollywood, preferência peitão, né? Tem que ter o silicone, né? Senão não tem graça. Pois é, e você, Daniel, o que você acha? Essa é a definição de filme de macho correta? Sim, também. Eu acrescentaria também esportes. E você, Eduardo? Eu acho que pode ter beijo sim, contanto que seja na porrada. Ah, tá certo. É porrada nela. É isso então, mesmo. Pois é, eu por exemplo, eu fui apresentado pro filme de macho pelo meu pai, né? Ele me chamava para assistir faroestes com John Wayne, né? Que era aquele cowboy do cinema americano que era o estereótipo do machão, e foi aí que eu comecei a ver esses filmes onde tinha muito tiro, muito soco, muito chute, e eu, desde pequeno, eu sempre gostei, né? Eu queria saber se a gente podia começar com alguém citando algum filme. Olha, que eu lembre assim, Exterminador do Futuro é bem de macho, né? Isso mesmo. Você quer falar um pouco sobre o filme, João Paulo? Olha, assim, eu vi tem pouquíssimo tempo, assim, umas 5 horas da manhã, liguei a televisão, tava lá passando, eu falei, opa, vamos assistir aqui. Eu tinha assistido 4 no cinema, sem saber de nada, assim, dos anteriores. Achei bem legal. Pois é, interessante. Ele tem bem menos recursos, né, do que os outros da série a partir do segundo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele é bem bacana mesmo. E é bem anos 80, né? Eu acho bem legal. É mesmo, e acabou ajudando a lançar o Schwarzenegger pro estrelato, né, de uma vez, né? Tá aí, né, governador da Califórnia agora. É muito macho, que nem eu. Isso aí quer ser macho, né? Governar a Califórnia não é pra qualquer um, né? Exatamente. Pois é, concordo. Mas agora, será que um dia ele volta pro cinema ou ele vai ficar na política mesmo? Olha, não sei. Ele não ia gravar esse filme que tá sendo gravado no Brasil? O Mercenários. Isso mesmo, parece que sim, né? Vamos ver como é que ele se comporta, se ele vai fazer discurso no meio do filme, né? Sei lá, de repente. Tem o Mickey Rourke no filme também, se eu não me engano, né? E o Stallone, né, claro. Quebrou o pescoço, né? Um trem assim. Ele quebrou o pescoço durante o filme? Sério? Eu fiquei sabendo. Mas não morreu, não ficou paraplégico, tá aí. Mas isso aqui é macho, hein? Pois é. Aí, ó! Vamos parar com esse negócio de barbeadorzinho cheio de frescura! Pra pele de macho, barbeador de macho! Tem nada desse negócio de a primeira faixã, a segunda faixã! Que mané tchan! Agora chegou Motoshave. Motoshave, o barbeador do macho. Tonho Malvadeza, você conheceu o Arnold Schwarzenegger, conheceu o Stallone? Como é que é isso? Você já quebrou o pescoço alguma vez e continuou vivo? É o seguinte, eu conheço Stallone, Schwarzenegger, e eles são inspiração pra mim, entendeu? Porque eu sou assim, um cabra muito ruim, que me deixa mais tranquilo assim é ver os filmes dos caras, meus camaradas. Entendi. Daniel, quer citar algum filme? Na verdade eu vou comentar 2 filmes, são filmes de esporte. Um dos filmes eu comentar os dois assim pelo seguinte, mas pelo que eles têm em comum, apesar do gênero e as histórias serem completamente diferentes. Os filmes são Golpe Baixo, de 2005, com Adam Sandler e produção do Peter Segal. É uma refilmagem de um filme do mesmo nome dos anos 70, que tem no elenco o Burt Reynolds, que também participa da versão de 2005. E conta a história do ex-jogador que foi expulso da liga, aí ele vai pra cadeia por ser pego dirigindo embriagado. Chegando na prisão, fica bem claro que os guardas não pretendem facilitar em nada a vida dele. Aí o diretor chega até ele e fala assim: quero que você monte um time entre os prisioneiros para jogar contra os guardas. O segundo filme que eu quero comentar é Tudo pela Vitória, direção de Peter Berg, 2004, conta a história de um treinador de futebol americano do Odessa Permian High Panthers, vivido pelo ator Billy Bob Thornton. É uma escola de nível médio comparado com a escolaridade aqui no Brasil, tá? Contra o drama dos alunos, né, que são os jogadores, e um pouco da vida do próprio treinador. Só para exemplificar, um dos jogadores tem o pai que já foi campeão estadual, e ele pressiona o filho por causa disso. Outro jogador praticamente leva o time nas costas em certos momentos, e ele machuca o joelho, e ele recebe uma notícia de que ele não vai poder mais jogar enquanto não operar o joelho. Então, e também tem a pressão que a própria comunidade põe no time, esperando que a vitória no campeonato estadual. Interessante mesmo. Eduardo, quer comentar algum filme? O filme O Protetor, que é um filme tailandês.
Esse filme é com o ator de Tony Jaa, que fez Ong Bak. Ele faz um filme sem dublê. É tipo Jack Chan, só que ele é um pouco mais sério. E esse filme aqui saiu no Brasil em DVD, acho que em 2005. E ele tem uma sequência de 4 minutos de ação ininterrupta. E eu achei ele muito bom. Pra quem gosta de ação, ele é maravilhoso. Caramba, e é do mesmo diretor do Ong Bak. É a mesma equipe que fez Ong Bak 1 e o 2, agora tô fazendo o 3. Eu gostei bastante do Ong Bak 1 e 2. Também é maravilhoso as lutas que ele faz, que ele mostra até chutando o lustre no teto para os adversários terem medo. Esse eu indico muito bem. Aê! Na hora de lavar teu cabelo, tu vai querer ficar usando o shampoozinho da mamãe, não, vai, ó! Ou vai ficar querendo saber se teu cabelo é seco ou oleoso, vai! Vamos parar logo essa palhaçada! Agora chegou o machão! Shampoo do macho! Shampoo que não tem contraindicação, nem embalagem, nem frescura! Machão! O shampoo que arde nos olhos! Agora em 2 tamanhos! Barrão e econômico! Tonho Malvadeza já participou de algum filme de luta? Ou sabe lutar? Eu sei lutar muito bem assim, mas eu não participei não. Eu só tô na mídia assim, na página dos jornais, né? Volta e meio eu apareço assim, mas ligado, né? Sessão do jornal você aparece. Sessão polícia, cara, ó. Ah, eu soube que você andou batendo na tua mulher e foi preso, né, recentemente. É, mulher gosta de apanhar, bicho. Tem que apanhar mesmo. Falou alto, tem que apanhá-lo. Mas a notícia dizia que você tinha apanhado mais do que ela. Intriga. Eu queria falar de um filme, como eu tava dizendo, que esses filmes com muita porrada, muito tiro, meu pai que me apresentou. E um dos filmes que ele falava muito e tal, e que eu acabei revendo muitos anos depois, é um filme do Sam Peckinpah, que esse Sam Peckinpah, ele é um dos pioneiros, assim, da violência bem fotografada, bem filmada e como assunto principal no cinema, tal. Ele é um dos pioneiros da violência filmada em câmera lenta também, e ele tem um filme interessante que é do ano de 73, o filme chama-se Traga-me a Cabeça de Alfredo Garcia. Nossa. Exatamente. Não sei se você chegou a assistir, João Paulo. O título é sugestivo, né? O título é engraçado, cara. Antônio Malvadeza. O título é divertido. Então, e o filme é o seguinte, é um filme de macho porque acontece o seguinte, tem um fazendeiro e ele descobre que a filha tá grávida de um dos empregados dele. E esse empregado engravidou a filha dele e fugiu. Aí esse fazendeiro, que é um latifundiário lá do México, ele oferece $1 milhão para quem trouxer a cabeça do tal de Alfredo Garcia, que foi o cara que engravidou a filha dele. Aí o que acontece? Um grupo de caçadores de recompensa vai procurar esse cara numa cidadezinha e perguntam a respeito dele num bar. O cara que é o barman, tal, ele é barman, só que ele é meio cafetão também ali na cidade. Ele lembra que esse Alfredo Garcia é ex-namorado da mina dele. E essa namorada dele, essa mina dele, sumiu faz uns dias. Então ele imagina que ela tá com o tal do Alfredo Garcia, andou traindo ele com esse cara. Ele vai atrás da mina e ela fala que o Alfredo Garcia esteve com ela durante uns dias e morreu. Sofreu um acidente de carro e morreu. E tá enterrado lá na cidadezinha onde ele morava. Onde ele nasceu, aliás. Aí esse cara que chama Benny, esse cara que é barman e cafetão, ele tem a péssima ideia de ir até a cidadezinha onde está enterrado o Alfredo Garcia para pegar a cabeça do cara e levar para ganhar uma grana e tal, que ele oferece para os caçadores de recompensa. Só que ele pede $10 mil pela cabeça do Alfredo Garcia. Ele não sabe que tem um prêmio de $1 milhão oferecido por ela. Então, nesse caminho que ele vai fazer para trazer a cabeça do cara, ele vai topar com tudo que é bandido, com tudo que é caçador de recompensas e cara perigoso da região, que também estão de olho no prêmio. Só que o cara, apesar de ele ser um barman, ser um cafetão, ele não ser exatamente um cara perigoso, na hora que ele se vê de frente com esse pessoal, ele não tem medo, ele saca a arma dele, enfrenta os caras com a cara e com a coragem, e a partir daí tem alguns dos tiroteios mais espetaculares que o cinema já viu, e filmados em câmera lenta, né, que era o estilo desse Sam Peckinpah. Então é um filme assim que tem altas doses de testosterona, bastante chumbo, eu recomendo, é muito bacana. Parece ser bom mesmo. Esse é bacana mesmo, vale a pena assistir. Tá certo que é um filme de macho meio à moda antiga, né, que é dos anos 70, né, mas ele influenciou muitos filmes atuais. E você, Tonho, quer falar sobre algum filme? E cadê o Tonho? Cadê o Tonho Malvadeza? É o seguinte, cara, ó. Eu gosto muito dos filmes do Bruce Lee, entendeu? Ah, sim. Você assistiu qual deles? Ah, eu assisti um monte, cara. Um monte de filme é demais, assim, muito bom. Se for indicar, é Bruce Lee na veia.
por que você gosta dos filmes do Bruce Lee? Eu gosto de porrada, né, cara? Você gosta de porrada? Eu achei que você gostava de ver o Bruce Lee sem camisa. Não, aqui, é porrada, é porrada. Tá certo, você gosta de porrada. É o seguinte, Tonho. Vaza do podcast. Vaza, cara. Vai encher o saco. Você tá um macho muito gay. Some daí. É ou não é, Marcos? Ô, Tonho Delicadeza, vai lá bater na porta da mansão dos ursinhos carinhosos, ver se tem uma vaga pra ti por lá. Falou? Tchau. Toma uma porrada aí, daqui a pouco. Opa, tá bom. Se tu conseguir chegar aqui pra me pegar, mas tudo bem. Imenso prazer que dessa vez eu posso falar o que eu tenho vontade de muito tempo de fazer aqui nesse podcast. Derrubador! Meu cotidiano enquanto mecânico é dos mais desgastantes. O dia inteiro mexendo em rebimbelas, parafusetas, giglês, assim não há cutis que aguente. O meu segredo para manter a pele sempre preta e oleosa é usar o leite de petróleo da Vene. Vamos agora sortear a nossa cartinha para ver quem ganhou a nossa linha completa de produtos derivados do petróleo da Vene. Óleo diesel, graxa para juntas e loção querosene para você usar no após-barba. Atenção, aqui alguém deve ter ganhado, mas eu não estou enxergando bem porque, afinal de contas, eu também não sei ler. Olha, eu queria falar, assim, que como fã de Tarantino, não tem como deixar passar, né? Assim, Opa, eu acho que todos dele. os filmes dele são muito, assim... Todos têm personagens fodões, e até as mulheres, né, nos filmes dele são bem machas. É mesmo, né? Haja visto a Mamba Negra, né? Mamba Negra, assim, é o auge, né? Mata todo mundo e ainda tem e é mãe e tudo, sei lá, ela é muito louca. Mas Só você Tarantino mesmo. Olha, Kill Bill eu acho muito foda, mas eu tento pensar em outro aqui. Cães de Aluguel também, que o primeiro dele, né, assim, oficialmente que saiu. E é tipo uma máfia, assim, uma gangue, não sei. Então, Kill Bill, assim, é aquela história de vingança, assim, com muito sangue e tal. Sim, a mulher tá muito macho, eu diria, né? Pois é, e já começa com uma cena bem forte, né? Dela sendo toda estraçalhada lá, e depois a gente vem descobrindo ao longo do filme o que aconteceu com ela e por que ela estava em coma por 2 anos e tal. Sim, eu lembro que uma cena assim do filme que me chocou é que quando ela tá em coma, parece que ela vai sendo violentada, né, com o tempo, né, se não me engano. Não tem um lance assim? Pois é, parece que os enfermeiros lá vendiam ela, né, pra quem passasse, tipo, prostituíam ela enquanto ela tava em coma. Nossa. Até que um belo dia ela acorda, né? E aí... E eu lembro que tem um lance do cara dar um creminho na mão do outro, assim. Ele fala, se eu fosse você, eu escolhi aquela ali que é justamente a que é esterilizada. Quer dizer que é um lance meio chocante, né, Marcos? Esse daí da violência, né, no hospital. Mas é legal também o que ela faz com o cara quando ela consegue se mover de novo, né? Porra, sim, é muito legal. Que morte é aquela, né? Pois é. E a força do pensamento, né, cara? Porque a mulher, ela consegue fazer os pés dela se moverem só com a força do pensamento, olhando assim. Isso também foi uma desculpa pro Quentin Tarantino poder fotografar mais de perto os dedos da Uma Turma, ela tem uns dedos impressionantes, né? Ela tanto tem os do pé dedões. quanto da mão. O Tarantino gosta muito dos pés das atrizes, né? Sim, ele é meio... Ele tem um fetiche, assim, né, assim, por pés, eu acho, né? Legal isso nele, né? Porque, assim, ele não tem vergonha de mostrar as taras que ele tem, os pensamentos loucos e tal. Sempre faz críticas, essas coisas. Eu acho bem legal. É verdade. Qual que é o nome desse fetiche aí, Marcos? A pessoa que tem loucura por pés? É o podófilo. Então, o cara que é um pouco mais conhecido, que é o Jason Statham, fala dos filmes dele, que é o Adrenalina 1 e 2. É muito legal, viu? Assisti, muito legal esse filme. É bem voltado pro lado do humor, né? Sim, porque eles são surreais, as cenas de ação são impressionantes. Ele mesmo precisa muita adrenalina, tem até uma cena de sexo que eu adoro, que foi considerada uma das piores do século. Ah, é? É aquela cena que ele tem que ele tá no estádio, né? Tá tendo um jogo. E é no tem mesmo no 1 e no estádio. 2. No 1 e no 2. Tem um no estádio que é o 2, e tem o primeiro que é perto de um ônibus. Todo mundo tem uns turistas, né? Isso mesmo. Eu sei que o coração do cara tá quase parando, né? E ele, pra o coração pegar no tranco, ele tem que ficar fazendo sexo, um negócio assim, né? É, pra aumentar a adrenalina dele. Se a adrenalina acabar, ele morre de um ataque do coração. Caramba, que coisa, hein? Tá louco. Isso não é nada. Se você pegar o Adrenalina 2, eles arrancam o coração dele,
e coloca o coração mecânico no lugar. E ele tem que abastecer com energia elétrica. Então leva choque de todas as maneiras. Mas mesmo sem o coração ele aparece vivo. Esse filme é muito engraçado. E tem parece um pouco de até anime. Tem uma temática meio anime. É muito bom. Não, eu ia falar que se o Bruce Willis tem o Duro de Matar, depois do Adrenalina 1 e 2, o Jason Statham é o impossível de matar, né? Porque não dá pra matar o cara, nossa. Não tem jeito. Com certeza, cara. Se eu fosse homem de parar de me portar feito um rochedo indestrutível, infalível, inabalável, imutável, previsível, impossível, um computador com músculos, um chefe, um pai, um homem com H maiúsculo, eu seria o homem certo pra você. Se eu fosse O que aparenta é que os homens, né, vocês que são homens talvez possam dizer, que é meio difícil o homem poder demonstrar amizade, né? Tem que ser uma coisa meio violenta, meio... As brincadeiras são um pouco mais... Aqueles cumprimentos aí, aí, grande, como é que vai essa força, né? Homem não fica dando beijo no rosto, essas coisas, né? E tal. Homem não fica pegando na mão do outro, enfim, é difícil, né? Tem até é meio difícil, né, demonstrar afeto, assim, eu acho que pra homem é bem diferente, assim, de mulher, né? Sim, verdade. E tem um filme chamado Eu Te Amo, Cara, que é um filme recente e tal, e diz que ele também... Ele observa, assim, de perto uma amizade de dois homens, assim, do lado mais sensível da amizade sem ser homossexual, né? Não sei se vocês chegaram a assistir esse daí, Eu Te Amo, Cara. Já ouvi falar, não assisti ainda. Então, é um filme bobinho, assim, mas sabe que é bonitinho? Justamente por abordar a dificuldade que tem, assim, numa amizade, os homens demonstrarem carinho, demonstrar afeto. Né? Mulher acho que é mais fácil, né, fazer isso sem ter constrangimento, talvez, né, Marcos? Mas no filme eles conseguem... exatamente. A mulher consegue demonstrar carinho de maneira mais explícita, né? E sem ninguém ficar pensando besteira. Mas no filme, eles têm essa amizade, essa proximidade e ninguém fica pensando nada, não, que não pode ser mais do que isso. Não, eu assisti, então. É o seguinte, no filme, ele vai casar, da parte dele, não tem ninguém pra ele poder convidar pra... Não sei se é padrinho de casamento e tal. E aí ela se ofereceu e apresentando pessoas, né, pra poder ser... No caso, homens, né, pra poder apresentar pra ele escolher um padrinho de casamento. Foi assim que ele chegou nesse cara. Então, foi meio por acaso, mas foi legal. Eu achei legal. O filme, apesar de tudo, é um filme interessante esse daí. Eu Te Amo, Cara. Eu gostei. Olha, eu queria falar aqui de um filme, eu queria ver o que vocês acham dele. Chama Clube da Luta, assim. Ah, muito legal. Show de bola. Eu acho que é um filme, assim, que todo cara tem que assistir, né? É um filme muito legal. E assim, você começa a assistir e você fala, ó, legal, um filme de luta. E ele vai abordando, assim, ao passar do filme, cada vez um tema mais profundo, assim, mais complexo. E no final, assim, você vê que é um filme muito diferente do que você pensa no começo. Eu achei bem legal esse filme. É um filmaço esse. Muito bom. O Clube da Luta é legal pra caramba. E o final, então, nossa, eu me arrepiei assistindo aquilo. Pois é, e ele aborda, assim, ele faz uma crítica à nossa sociedade capitalista e tal, aborda o anarquismo. Tem esse lance do cara, isso ser uma válvula de escape pra ele, né? Porque ele tava num marasmo tremendo, né? E eu acho engraçado nesse filme, que eu acho um barato, é quando ele começa a frequentar aqueles grupos de ajuda aos alcoólicos anônimos. Ele frequenta Alcoólicos Anônimos, Adictos Anônimos, ele frequenta o grupo para o pessoal que tem câncer, né? Também de pacientes câncer no testículo. Exatamente. Nossa. Mas cara. Tem um cara que ele toma uns remédios e os seios dele vão começando a ficar grandes, né? E ele fica abraçando o cara, encostando a cabeça naqueles peitões lá do cara lá. Eu lembro dessa parte. Pois é, só que ele é fake, né? Ele não tem problema nenhum, assim, nenhum dos problemas que as pessoas vão lá pra resolver. E aí quando aparece uma mulher também, que frequenta os mesmos grupos que ele também percebe que ela tá lá também de intrusa, aí acaba a graça, né, do negócio. É muito complexo, né, o personagem dela. É muito louco. E o final do filme tem aquela sequência fantástica lá que o pessoal acha que aparece um órgão genital, é isso, Marcos?
Parece que em um dos frames ali tem um pênis, né? Que absurdo, né? Isso é porque a piada do Brad Pitt lá durante o filme, ele fala que ele ficava colocando imagens de filme pornô entre colado nos filmes, né, pra criança, e a criançada ficava chorando e as mães não sabiam por quê, lembra? Porque o negócio é que ele colocava em um frame só e ficava tipo uma mensagem subliminar, né? Então... Sim, aí a criançada começava a chorar e tudo, os pais não sabiam por quê. Isso, aí o diretor desse filme, que é o David Fincher, ele acabou fazendo a mesma coisa, né? Essa mesma brincadeira. Mas o lance também, a brincadeira toda do filme, o filme inteiro, ele é uma brincadeira subliminar, né? Porque você começa com um cara frequentando esses núcleos de ajuda, depois o cara conhece um personagem do Brad Pitt, entra nesse tal clube da luta que depois vai virar uma célula terrorista, né? Ou seja, eu acho que o que ele quer dizer é que, talvez, né, uma das leituras é que o desespero e o vazio que essa sociedade capitalista pode trazer e a solidão, os meios que você procura para tentar resolver isso podem piorar, né? Podem acabar gerando um caos ainda maior dentro de você, em vez de ajudar, né? Porra, mas eu fico muito puto mesmo quando eu vejo um cara bajulando a namorada. É um frouxo, corno, cantor de churrascaria. Não, enquanto o cara tá lá bajulando a namorada, o outro tá comendo, hein? E tem outra, é um vinagrete. Tempera pros outros comer. Por isso que eu faço assim, ó. Eu trato as mulheres na coleira, entendeu? Por isso que tem um monte correndo atrás de mim. Aí, ó. Tem uma me ligando aqui já, ó. Pera aí. Alô? Moizinho? Onde você tá? Tô aqui com meus miguxos. Tô indo pra casa. Tô indo correndo pra você, tô morrendo de saudade. Tá, toma banho. Eu te amo. Te amo infinito, tá? Vou desligar então. Tá bom, desliga você primeiro. Mãe? Tá bom, desligo eu primeiro então. Então, e aqui no Brasil a gente tem uns ícones machões aí também, é isso? Tem o Jesse Valadão, por exemplo. O Marcos conhece o trabalho do Jesse Valadão, né? Esse que era da Porno Chanchada brasileira? O Jesse Valadão, ele apareceu em vários e vários filmes, né? O último filme dele, se eu não me engano, é o Encarnação do Demônio, aí do José Mojica Marins, onde ele faz novamente um policial violento e machão, né? Ele se fez um pouco em cima dessa imagem, né? Cafajeste, né? Do Cafajeste do machão, porque ele acabou fazendo alguns filmes onde ele tem esse perfil, né? E o Jesse Valadão, ele se converteu ao protestantismo, né, antes de morrer, né? Teve um lance meio de culpa, assim, pela fama, pela carreira. Teve esse meia-culpa aí no final, Marcos? Não, eu não sei dizer se o motivo foi esse. É que eu também não conheço a vida pessoal dele, não sei que motivos levaram ele a se tornar evangélico e tudo, mas o Bezerra da Silva também, por exemplo, né? Pô, então. Se tornou evangélico no final da vida, então... É verdade, né? Acho que rola um medo aí, né? Porque na tá hora chegando... que vai chegar na hora... Exatamente, tá chegando a hora da morte, o bicho vai pegar... Vamos pagar os pecados na vida. Vai chegar o cara com o garfinho pra espetar minha bunda, deixa eu mudar de opinião quanto a tempo. Não importa o quanto o cara é machão, na hora da morte muita gente fica com cagaço, não tem jeito, quando tá ficando velho, né? Então, gente, outro cara aí, tá ligado, José Maia, né, cara? Rede Globo de televisão e tal. O cara, até hoje, cara, faz papel de machão, mano, nas novelas. Galã e machão. O que vocês acham disso aí, rapazes? Olha, eu não assisto muito novela, né? Mas sei lá, ele deve ter algum dom especial. Mas você deve ter visto o Zé Maia em algum comercial. Não, com certeza a gente conhece, né? Já ouviu falar, já vi. Não tem quem não fale dele, né? Ainda mais falando assim de cara fodão. O fodão é o Zé Maia, tá ligado? Não sei, eu escutei aí em algum lugar. O cara falou também já escutei. Todo mundo pode ser filho do Zé Maia. Ele chegou em todo. Mas ele já tá virando Chuck Norris brasileiro. E tem aquele cara, o Charles Bronson brasileiro. Qual que é, Marcos? O do nariz lá. Eu não lembro o nome dele, não. Jackson Tunis, sei lá. Isso. Na cultura pop, assim, da internet, o Chuck Norris, assim, é uma espécie de deus, né? Teve um pessoal que escreveu um livro sobre o Chuck Norris. O Chuck Norris processou o pessoal pra não escrever o livro. Porque ele tinha poderes, essas coisas. Francamente, cara, vou te falar que contou ao infinito 2 vezes, viu? Quem? Ele contou até o infinito 2 vezes. Cara, que isso? Pior que ele tá virando uma lenda urbana já, né? Já tem vários mitos dele aí rolando por aí. Conta um pra gente aí, João Paulo, pô. Nossa, agora pra lembrar. Tem uns que são muito
Ele não é tipo Poseidon, não, que ele se transforma em animais e vai fecundar as mulheres, né? Não, mas é aquelas citações no Enciclopédia lá, se você colocar de Enciclopédia no Google, tá lá aqueles subtópicos assim, Chuck Norris, é só entrar direto. Nossa. Tem vários fatos dele lá. As Tem lendas assim do Chuck Norris. um índice assim de macheza. O de Chuck Norris de um canto e o Clodovil do outro. Olha, deixa eu falar só um fato dele aqui pra vocês verem. Chuck Norris perdeu a virgindade antes de sair da barriga da mãe. Caramba. Não, Chuck Norris é o fodão, né? Mas tem os outros lá, tem o Steven Seagal também, né? Que esse cara, pra falar a verdade, tem um filme dele chamado Em Terreno Selvagem que eu acho muito legal. O resto até não muito, mas vocês devem ter acompanhado já, né? Como é que é? Olha, dá tempo de eu contar uma piada sobre o Chuck Norris? Dá? Conta aí. É que o Chuck Norris chegou num bar, né? Pediu um uísque pro barman. Aí quando o cara entregou o uísque pra ele, ele puxou o revólver e o cara ficou com medo. O que ele ia fazer? Ele tirou uma bala, quebrou a bala no dente e jogou a pólvora no uísque. Quebrou outra bala e foi quebrando todas as balas que ele tinha no revólver e que ele tinha no cinturão e jogando a pólvora dentro do copo de uísque. E aí começou a misturar, né? E quando ele ia beber, o barman falou pra ele assim: ô, seu Chuck Norris, você vai beber esse uísque com pólvora, você vai matar o senhor. Não faça isso. Ele, viver pra quê? Esse homem que eu amo não me quer mais. Eu, hein? Tava camuflando. Beleza, então. E aí, então, a gente ia falar de Steven Seagal. Quem assistiu e gosta muito, gostaria de falar alguma coisa sobre Steven Seagal, esse ícone macho, né? Tem 16 filmes dele. 16? Em DVD. Caramba! Eu coleciono todos. Dele e do Van Damme, eu coleciono todos os filmes que saem. Opa, então você pode falar dele com conhecimento de causa. Ele tá fazendo um montão de filme direto pro mercado de vídeo hoje em dia. E acho que é a produção lá da Tailândia, algum lugar lá da Ásia. Porque acho que os americanos não querem mais dar dinheiro pra ir fazer filme. Entendi. Então acho que sai um ou dois filmes por ano dele. E eu sempre vou comprar ele. Apesar de não deveria ver nenhum extra. Mas tá a mesma coisa, ele tá mais gordo, fazendo mesmos filmes parecidos. Apesar de ter feito um zumbi, que é muito mal feito, aliás. Mas que eu também tenho ele. Mas não lembro o nome não, ele é ruim demais pra lembrar. Meu. Caraca, o Chuck Norris consegue te afogar com uma bolha de sabão. Ai, meu, o Chuck Norris consegue jogar basquete no Pebolim, cara. O cara é foda. Tá bom, ó, não, a última, tá? A última. Não houve uma bomba em Nagasaki. Chuck Norris pulou de um avião e deu um soco no chão. Outra enciclopédia maravilhosa. Então, fonte de conhecimento. Fonte de conhecimento. Não, eu queria saber se o Eduardo acha que o Steven Seagal, depois que ele ganhou peso, como é que ele tá? Se ele continua atuando bem, se ele continua lutando nos filmes, ou se ele tá meio difícil de engolir ele agora. Agora que ela vai contracenar contra o Robert De Niro, naquele filme do... É do Machete, não, né? Ah, Machete, isso. Vamos ver se ele atua mesmo ao lado dele, se é bom. Opa, mas vai ter Robert De Niro também no filme? Vai estar lá no elenco, hein? Caramba, isso vai ser legal pra caramba. E é Robert Rodrigues dirigindo, né? Isso mesmo, vai ser muito bom. É um trailer falso e acabar virando um filme mesmo, né? Interessante, né? Esse trailer também é de macho, esse trailer. Muito de macho. Não, aliás, o Planeta Terror e todos os filmes do Robert Rodrigues são filmes de macho, e com M maiúsculo, né? Desde o Mariachi. Opa, exatamente. Desde o Mariachi, né? Que é aquele filme dele ainda feito no México, né? Sim. Agora, eu acho que o filme mais macho do Robert Rodrigues é o Sin City. Nossa, muito bom esse filme. Muito bom. Tem os caras devem amar, porque só tem umas minas muito lindas, né? A Brittany Murphy também tá bem, né, no filme. Tem a Brittany Murphy e tem a Rosário Dawson seminua. Ficou todo mundo babando na Rosário Dawson. Assim. Não, Sin City é legal. Eu tô muito curiosa pra assistir esse novo filme aí. É a Dama Fatal, vai ser o Sin City 2, né? É, cara, é o bicho. Ah, é? Não tô sabendo, não. Exatamente, porque o Sin City é uma série de álbuns, se eu não me engano são 7 álbuns. Aí o Sin City 1, ele pega a história de uns 3 álbuns, né? E agora eles vão fazer o 2 com histórias dos outros álbuns. E o subtítulo do filme é A Dama Fatal, que é uma história também comprida que o Frank Miller publicou com o personagem do Dwight, né? Que
que ele acaba conhecendo uma mulher que se apaixona por ela, só que ela é uma dama fatal, né? Eu não vou contar exatamente porque vai entregar um pouco o enredo do filme, né? Pô, então, mas a vergonha alheia desse ano foi esse filme do Spirit, né, gente? Nossa, todo mundo falou, hein? Muito ruim, gente. Eu esperava assim... Tipo assim, quando eu vi as imagens, já achei, muito estranho, porque não tem nada a ver com o quadrinho, né, Marcos? Olha, eu acho que o Will Eisner não chegou a viver, né? Quando o filme saiu, ele já tinha morrido. A sorte dele que ele não viveu pra ver o que fizeram com o personagem dele, né? Vou falar uma coisa pra vocês. É difícil eu não assistir um filme até o final, mas o Spirit eu desisti nos primeiros 15 minutos. Nossa, deve ser triste, então. Agora vem cá, gente. É um atrativo pro homem num filme para macho ele gostar só de ver aquele filme com mais porrada, com mais violência? Ou no caso tem que se associar a violência com a nudez feminina? É maior atrativo ou só o filme com porradaria já resolve? O que você acha, Daniel? Só a porradaria já tá bom, mas se tiver uma nudez aí tá ótimo. Melhora, né? Tem que ter uma associação, né? Essa associação melhora ainda. E o que acontece muitas vezes é que você faz um filme só com violência e o roteiro, a história mesmo. Além da violência, do tiro, da porrada, também é importante ter bastante peitinho, bundinha, né? Uma mulherada nua. E se além disso, o filme também se faz diferença ele ter uma boa história. Se a história é de menos, tendo tiro e peito, tá bom. Quando o filme tem violência é bom. Se tiver nudez, é bem melhor. E se tiver roteiro, então... Melhor ainda. Sabe por que eles fazem nudez? Eles colocam o personagem entrevistando alguém ou procurando alguém no clube de stripper. Daí por trás tem as strippers dançando. Isso é ridículo, não precisa estar no filme. Eu prefiro só porradaria. Se tiver um roteiro bom, melhor ainda. Mas se não tiver roteiro, mas for bem coreografado, eu tô assistindo ele. O Matrix é um exemplo, né, de filme com muita porradaria, nenhuma nudez, ou quase nenhuma, né? Mas tem um roteiro. Tem um roteiro, né? O roteiro é muito bom. Muito bom mesmo. Aliás, eu desconfio que o roteiro do Matrix, por exemplo, do 2, que eu acho que é o que tem o roteiro mais complicado de todos, ele deve ter umas 1000 páginas, né? Eles tentaram condensar num filme de 2 horas e não sei se deu certo, né? Porque aquelas discussões lá são meio... Eu admito que teve hora que eu me perdi ali. Quando ele conversa com o arquiteto, aquilo me deu um nó no cérebro totalmente. Nossa, é bem complexo. Eu achei aquele final muito broxante, muito ruim do Matrix. Não gostei, não. Marcos, você falou pra mim que o Tarantino, ele usa muito como referência aquele filme Eles Me Chamam de Caolha, né? Que é o seguinte, esse filme Eles Me Chamam de Caolha, ele lançou moda, por exemplo, da violência em câmera lenta. Foi um dos primeiros filmes que usou essa coisa da você mostrar lutas e tiroteios e mortes em câmera lenta. Ele até na época, como você não tinha o efeito bullet time de hoje, não tinha computador e nada, eles eram filmados com umas câmeras que eram usadas para filmar manobras aéreas de aviões e tal, porque ela conseguia fazer essa filmagem em câmera lenta e você podia observar as manobras do avião, que ele passa muito rápido, né? E aí eles usavam essas câmeras para filmar os tiros, as lutas. Esse filme, o nome do filme é Eles a Chamam de Caolha. A história de uma mina que ela é aliciada por um cara, né? Esse filme ele é sueco, ele é aliciada por um cara, o cara transforma ela em prostituta, só que esse cafetão ele é violento, ele acaba furando um olho dela, por isso que o nome é Eles a Chamam de Caolha. Só que enquanto ela tá fazendo os programas, ela vai juntando dinheiro pra frequentar aulas de tiro, aulas de Kung Fu, aulas de Krav Maga, ela vai virando uma espécie de super lutadora, mulher que atira pra caramba, e ela tá planejando uma vingança, ela tem a intenção de matar o cafetão e matar todos os clientes que ela tinha, todos os caras que tinham transado com ela. E aí, do meio do filme, na última meia hora de filme, ela sai matando todo mundo. E aí, é claro que essa ideia, né, inspirou o Tarantino a criar a Mamba Negra, né? E essa coisa também da violência filmada em câmera lenta e tudo, da violência ser o ponto principal, né? O tema principal do filme. Esse filme também é engraçado, eles a chamam de Caolha, que também tem cenas de sexo explícito. Então ele foi pioneiro nisso, ele tem bastante nudez, bastante sexo e muita cena de violência filmada
com câmera lenta e bastante sangue também, enfim, ele acabou sendo influenciando o cinema de muita gente aí. Robert Rodrigues também tem muita influência desse filme. Tarantino gosta muito também, ele tem uma visível influência dos filmes que o John Woo fez em Hong Kong, né? Aqueles filmes Fervura Máxima, Bala na Cabeça, o Matador, exatamente. Então, ele tem também uma visível influência desse tipo de cinema. Só que os tiroteios que o John Woo tem nesses filmes, eles são incomparáveis, acho que até hoje, né? Ninguém conseguiu fazer igual. Talvez só o próprio John Woo, né? Nos filmes que ele fez nos Estados Unidos. Tem um filme bem violento que também foi inspiração para o Kill Bill, algumas partes. É o Battle Royale, que é um filme japonês, extremamente violento, ficou alguns anos proibido de vir aqui pro Brasil e nos Estados Unidos, que agora sai numa versão especial nos Estados Unidos, vai ser um bem normal aqui. E tem a atriz que faz a Gogô, do Kill Bill, que ele gostou desse filme e depois contratou essa atriz para participar desse também. É um filme bem violento que tem uma continuação, que parece que é continuação do Clube da Luta, que começa com os prédios sendo destruídos, né? Porque acho que eles fazem uma célula terrorista. Esse filme que eu indico, apesar de ser bem violento, tem criança que morre, que se mata, é uma violência bem explícita até, mas eu indico como uma obra de audiovisual muito boa para se assistir. Eu gosto pra caramba do Battle Royale, eu acho esse filme espetacular. E, se eu não me engano, ele é inspirado no mangá e no anime, ou depois do filme fizeram o mangá e o anime, eu não lembro exatamente. Ele é inspirado num livro e depois virou mangá e anime. Não, acho que anime não saiu, só teve até um mangá e depois fizeram 2 filmes. E esse filme também tem uma participação do Takeshi Kitano, né, que eu acho que ele também tá fantástico no... Tem, que ele faz o vilão principal do filme. Isso, exato, aquele professor, né, que depois ele acaba sendo comandando esse jogo, né, que eles têm que fazer, que um tem que matar o outro, só pode sobreviver um, né? Isso, ele que, se alguém for contra ele, mata e não quer nem saber. Então acho que a autorização até de estuprar alguém, o governo deixa, nem faz nada contra. Nossa. Então, falando de nudez e roteiro bom, eu lembrei aqui do Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, que é muito legal também. Não sei se vocês assistiram. Sim, eu assisti, muito legal. Muito bom, muito bom. Muito bom. Conta a história assim, pega o finalzinho dos anos 70, início dos 80, na Califórnia e tal, e fala da indústria pornográfica e mostra assim, de um outro ponto de vista, né, que geralmente a gente conhece só pelos filmes mesmo e nunca pensa como que é a vida dos atores e como que eles se relacionam e tal, o preconceito que eles sofrem, e é muito legal esse filme. Também tem a Julianne Moore, que tá muito bonita nesse filme, e a atuação dela, assim, tá bem legal nesse filme. Ela é maravilhosa, assim, eu gosto muito. Nossa, ela é muito legal. Muito bonita. Parece que vai sair um filme dela agora também, dirigido pelo Tom Ford, eu acho. Não sei se vocês ouviram falar. Não, esse daí não. Mas o último filme que a gente viu com ela foi Ensaio sobre a Cegueira, não foi? Foi sim. Também teve esse. É verdade, tá ótimo então, também. Esse filme que eu tô falando, eu acho que ele não estreou ainda nem nos Estados Unidos. Ele chama A Single Man. Eu não sei direito qual que é o roteiro, mas assim, o trailer dele é muito bonito, vale a pena ver. Ah, legal. Tô esperando já dele. Vamos ficar esperando esse filme aparecer pra assistir, né? Falar de um filme coreano, o nome do filme é No Mercy for the Rude. Tradução livre seria Sem Misericórdia para os Rudes. Filme coreano de 2006, dirigido por Seo-hee Park. Killa, que é o nome do personagem, ele é um fanático por touradas. E como ele não pode se dedicar a touradas na Coreia, ele aplica isso no seu trabalho. Que ele é um assassino profissional. Mas ele tem umas certas regras. Ele só mata aqueles que verdadeiramente merecem. Ou como ele mesmo disse, No Mercy for the Rude, né? Aí ele dedica-se a isso por precisar de dinheiro rápido. Porque ele precisa fazer uma operação. Ele tem um grande problema, que a língua dele é muito curta. E ele não consegue falar. E toda vez que ele tenta falar, ele sente vergonha. Ele fala assim? Não, ele no filme inteiro, você não o personagem não fala. Você ouve a narração do filme, que ele narra o filme como se fosse o pensamento dele, entendeu? Aquela narração em off. O filme inteiro ele só fala uma vez no final e eu não posso contar por que ele fala. O Daniel tem essa mania, ele fica no final, não posso contar. Quero contar pra vocês. Spoiler free, né? Ficarem curiosos. É o seguinte, quando o Chuck Norris entra na água, ele não fica molhado. A água fica Chuck Norris, entendeu? Essa mesmo. Eu ainda tô naquela página até agora. O personagem, ele é violento, ele é machão, blá, mas ele tem um lado... Porque os filmes orientais têm sempre querem pegar pelo emocional. Até de uma maneira, às vezes, um pouco piegas. Não de filme japonês, por exemplo. Mas me lembrou do filme O Matador, do John Woo.
que o Chow Yun-fat, ele faz um cara que é um assassino profissional, só que durante um tiroteio, ele acaba provocando a cegueira numa moça e tal. E ele quer pegar o dinheiro que ele iria ganhar, né, num dos últimos trabalhos dele como assassino, para conseguir pagar uma operação para ela poder recuperar a visão, né? Então, resumindo, é o cara que é um assassino frio, mas ele tem consciência e se apaixona, né, e tal. E ele acaba desenvolvendo também uma amizade muito grande pelo policial que quer prendê-lo também. Vem cá, será que isso daí não é meio clichê, assim? Do cara é durão nos filmes, mas sempre tem um lado mais humano, mais emotivo. Ele tem que ficar meio durão, tem que ser aquele amor meio rude. Tem um pouco, mas eu acho também esse conceito aí? Por que esse conceito de o homem não deve exprimir seus sentimentos? Porque acredita-se que isso é sinal de fraqueza, né? Você ficar expondo o que você sente e etc. É mais fácil o cara expor o revólver dele, a faca dele. Nossa, coisas, cara. né? No cinema principalmente, né? Nossa, tô lembrando aqui do episódio do Chick Flicks, você falando do que homem não chora no cinema também, né? Que é bem isso. O homem acho que esconde, né, a lágrima, né? Tem esse lance. Ele até chora, mas o homem chora pra dentro, né? Não é isso? Pelo menos em público, né? Olha, vocês conseguem imaginar o Chuck Norris e o Steven Seagal de braço dado chorando? Não, os dois abraçados, um no outro, no ombro assim, do outro, chorando. Mais uma pérola de sabedoria, aqui ó. Não existe queixo por trás da barra de Chuck Norris, apenas outro punho. Nenhum outro punho. Tá? O negócio é por referência mesmo, viu? Parabéns pro pessoal aqui. Olha, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Tudo bem, eu cresci assistindo filmes do Stallone, do Chuck Norris, etc e tal, do Steven Seagal, e eu sempre gostei bastante também. Só que tem uma coisa, eu ainda acho que esses filmes faltam justamente isso, dos anos 80, 90, os grandes machões do cinema nessa época, eu acho eles muito pouco humanos. Eu acho que ficou muito só essa coisa de dar tiro, de dar porrada e etc. Eu acho até que, por exemplo, o Schwarzenegger, por exemplo, por motivos óbvios, ele é um cara que ele não tem como interpretar um personagem um pouco mais humano, mais profundo. Ele teria dificuldade pra isso. O Chuck Norris também, por exemplo, ele claro que ele tem limitações muito grandes como ator, né? Até acho que a barba ajuda a esconder um pouco isso. Agora, os filmes de mocinho antigos, você pega, por exemplo, um Lee Marvin, o próprio John Wayne, eles eram machões, mas eles conseguiam transmitir sentimento, eles tinham também um lado humano. Tava lembrando eu tava até conversando com a Angélica um dia desse, eu assisti o Lee Marvin naquele filme O Imperador do Norte, que o cara faz um vagabundo que quer viajar no trem, e esse trem onde ele quer viajar tem um sujeito que todo vagabundo que entra no trem, ele quer jogar pra fora do trem, ele quer matar. O Lee Marvin desafia o cara, mas mesmo esse personagem dele, que é um personagem durão, ele tem um lado humano. E eu acho que os grandes heróis desses filmes para o público masculino do cinema, talvez dos anos 50, 60, eles não eram tão planos, tão rasos, eles tinham também um pouco de humanidade, que eu acho que, infelizmente, nesses mega filmes de ação se perdeu um pouco isso. O filme de machão tem muito a ver com isso, né? O Seagal, Chuck Norris, Charles Bronson, Hugo Jackson Tunis. Os caras fodões, que nunca perdem. Por exemplo, você assistiu os filmes do Steven Seagal, o cabelo dele tá sempre igualzinho, não viu uma gota de suor no rosto dele. E ele nunca se machuca, ele sempre bate. Os carros dele são sempre grandes. Não sei se já teve 2 filmes que eu assisti, assim, filmes eventuais, tá? Eventual é aquele filme assim, tá passando e eu assisti, entendeu? Não é aquele filme, me planejei, sentei na frente da televisão e vou assistir esse filme porque é bom. Simplesmente pus slider e assisti. Os 2 filmes, com ele, o carro era o mesmo. O carro é grande. Nem pra isso eles têm muita criatividade de mudar, né? Vamos mudar o carro. O cabelo sempre aprendidinho pra trás, jaqueta escura. Né? Não muda. Tem um lance, quanto maior o carro, é um lance meio inconsciente do homem, né? Com relação a pênis, no caso, né? Me fala isso. O cara arruma um carro imenso, por quê? O volume do som também. Sim. Pô, mas então vem cá.
Os caras que dirigem aquelas limusines triplex devem ser tudo superdotados, né? Não é isso. Não, na verdade é o contrário. É o contrário, cara. Eu acho que é meio inconsciente. O cara quer arrumar um carro bem grande pra compensar a desproporção, entendeu? E o revólver de cano longo também deve ser a mesma coisa, imagino eu, né? Sim, eu sempre achei isso. Outros filmes de macho que a gente não citou também, 007. Diferente dos outros, ele pega todas também, né? Pega. Ele pega uma atriz. Mas, mais fodão que existe assim é o Gerard Butler, cara. Que veio pro Brasil e pegou a Glória Maria. Eles falaram pra ele, isso é loucura? Ele falou, não é loucura, né, Marcos? É Esparta. Tá bêbado. É caipirinha. Eu acho que ele ainda tava no clima do personagem do Leônidas, né? Que é um cara que enfrenta qualquer desafio, né? Agora, o 007, ele pega toda, sabe por quê? Já reparou que o revólver do 007 é bem pequenininho? Eu nunca reparei isso. O revólver dele é pequenininho, então ele não precisa do revólver grande pra compensar a falta, acho eu, né? Então, revólver pequeno, porém o instrumento deve ser... por isso que a mulherada cai pra cima. Também tem as invenções lá do... Eduardo falou que significa. Significa o que, Eduardo? Arma. Então, vamos falar, pra começar, filme de ação, de macho, não precisa atrair violência, pra começar. As coisas que assiste filme de porradaria, o cara vai virar violento, é mó mentira. Isso é feito pra gente assistir quando tá estressado, desestressar assistindo filme. Você vê um filme com o cara batendo um no outro, uma coisa que era fazendo uma pessoa que você não faz, nem é pra fazer. Depois que assiste, você fica meio leve. Então eu gosto de assistir pra isso também. Além de ver com o estilo de luta, se é bem filmado. Não é só ter câmera lenta, tem que saber fazer. O jogo não sabe fazer, mas tem os diretores que não fazem nada certo. Você não dá pra... não tem emoção, é mal enquadrado. Então tem que ser uma coisa bem planejada, alguém que sabe fazer. Igual o James Cameron fez no Avatar. Então a câmera lenta é perfeita, é incrível o que ele fez. Ó. Eu gostei, fiquei que nem criança assistindo, muito legal. Não vi ainda. Muito Tô doido pra ver. Se tiver em 3D é melhor ainda. Não, pois é, né? Pior que se sair do cinema não tem jeito de ver 3D depois. Não, saiu já era. Olha, eu queria falar que tem, assim, filme de macho já tem aquele estereótipo, né? Que não tem roteiro bom e é só ação e tal. E tem vários filmes que são muito bons e tem roteiro excelente, assim. Eu podia citar aqui o Poderoso Chefão, que a gente não falou, que é uma obra-prima, assim. E vários outros filmes de macho são bem legais. Esse Poderoso Chefão até que ele é um filme... Não diria nem que é só pra macho, né? Porque é bem interessante. É uma história bem complexa, né? Pois é, eu acho que quando o filme de macho abre esse leque de possibilidades abordando o lado sentimental, o lado sensível do macho também, várias mulheres gostam de assistir, né? Assim, falando de outros gêneros, eu gosto muito de filme de drama, assim, gosto de filme triste, gosto de filmes bem variados, assim. Você é um cara relativamente jovem, né, João Paulo? Como é que funcionou isso aí de você começar a conhecer outro gênero de cinema, ter essa curiosidade? Bom, pois é, eu acho que eu até falei, assim, não sei se foi com vocês que eu falei no e-mail e tal, comentando algum filme, eu comecei a assistir, assim, eu sempre assistia só blockbuster e tal, só Hollywood. E um belo dia eu tava lá vendo Telecine, foi trocando de canal, assim, opa, nem sei se pode falar o nome. Pode sim. Então, aí de repente tá lá Volver, do Pedro Almodóvar. E assim, eu fiquei hipnotizado com o filme, né? A fotografia, assim... E aí eu comecei a ver da metade aquele roteiro totalmente louco. E assim, eu fiquei encantado, assim. Hoje em dia eu sou muito fã. Eu acho que eu vou assistir mais de 10 filmes dele. E aí eu comecei a procurar na internet e tal, sobre cinema alternativo, assim. E hoje eu acho que assisto bem mais do que filme de machão, filme alternativo, assim. Interessante quando começa pra alguém assim, de maneira solitária, né? Sem querer. Tem outras pessoas que já são levadas, né, a conhecer aos poucos, né, Marcos? Por amigos, né, e tal, né? Pois é. Eu, por exemplo, acabei descobrindo um pouco o cinema alternativo por uma outra coisa que passava na TV, e porque aqui em Santos, quando foi inaugurado aquele posto... Aliás, hoje eu moro no Guarujá, mas eu morava em Santos e tinha aquele cinema, o Posto 4, que começou a passar uma programação mais alternativa, e eu fui ver, assim, de curiosidade mesmo. Achei o cartaz de um filme curioso, interessante, fui ver, e aí você vai procurando outros filmes do mesmo diretor, enfim, vai abrindo o leque, né? Mas eu aproveitando que a gente tá falando disso, o João Paulo poderia falar um pouco do blog dele, né? Aproveitando que ele tava com a palavra até agora. Pois é, então, eu tava assim,
assim, eu comecei com esse projeto, assim, por ouvir vários podcasts e tal, ouço vários, eu vejo vários filmes e tal, fui começando a me interessar muito, e eu achei que valia a pena, né, assim, mostrar que existe um cinema além desse cinema de Hollywood, que a gente tem uma visão muito limitada, né, e tentar trazer isso. Eu acho que a internet proporciona a gente a mostrar várias coisas diferentes para as pessoas, né. É muito legal essa interatividade, né? O pessoal poder partilhar ideias, né? E essa mídia, é uma pena que o podcast não é uma mídia assim tão difundida como falam, né? Pois é, eu acho assim muito estranho que a gente comenta, poxa, você já ouviu o podcast tal podcast? O que é isso? Sei lá, um jogo de computador? Ninguém sabe o que é. É verdade, né? É uma pena, eu acho que assim, cabe a nós mesmo divulgar para o máximo de pessoas possíveis, e quem escuta tem que participar, comentar. Eu acho que se a gente não se esforçar também, não vai pra frente, né? É verdade, o pessoal tem que se unir bastante para poder divulgar, né? Olha, então, o endereço é meio complicado porque não é o nome do blog, né? Eu não consegui pôr, o blog chama Central, eu não consegui pôr o endereço como Central, então chama JP Brasil, com Z, 91.blogspot.com. Mas pra quem aí não quer ter o trabalho, é só entrar no blog do Masmorra, que tá lá no cantinho, assim. Sim, com o maior prazer, assim, que a gente adorou o teu blog, a gente recomenda. Ah, obrigado. Que é um barato o blog do João Paulo, viu? É muito bacana mesmo o blog dele. Eu achei na verdade, é uma paródia chamada Black Dynamite, que é paródia do membro do Machão, que no filme aparece transando com 3 ao mesmo tempo, não é uma depois da outra, ao mesmo tempo. É uma paródia que finalmente me fez rir. Não é aquela coisa lá da Liga da Injustiça, que lá não faz rir nada. Às vezes você fica com medo de assistir aquela porcaria. Mas isso é muito legal, aparece a câmera meio desfoca às vezes, aparece o microfone, os personagens eles atuam assim. Parece que é uma pessoa normal fingindo que é um personagem. Ele faz tudo na cara de pau, assim. Então faz paródia de filme de Kung Fu, ele faz também homenagem a filmes de Black Exploitation, que lá dos anos 70, filmes negros. E ele, na verdade, ele não fez muito sucesso, ele custou 2.900.000 por aí, e acho que ele rendeu 250 mil só dólares dos Estados Unidos. Nossa, caramba. Mas ele passou em Sundance e ganhou até um prêmio no Festival de Seattle. Mas eu indico esse filme, eu assisti a semana, ele é pra quem gosta de comédia, ação, esse filme é prato cheio. Eu recomendo muito ele. Poxa, eu queria só agradecer vocês primeiro, assim, muito obrigado mesmo por dar a oportunidade de a gente estar aqui conversando. E eu queria falar pra galera que escuta que, assim, tem que comentar, a Angélica e o Marcos, assim, são muito legais, sempre lendo, comentando, sempre retribuindo, assim, o que a gente comenta e tal, muito legal mesmo, obrigado mesmo. Poxa, a gente que agradece, viu, João Paulo? É um prazer muito grande falar com você. E agora, aproveitando que o João Paulo falou, que a gente gostaria que o pessoal que escuta o podcast, eles, por favor, comentassem, né? Entrassem no blog ou comentassem através do e-mail o que eles acharam, dessem sugestões, como o João Paulo já fez várias vezes, o Eduardo, o Daniel, etc. E o pessoal também que gosta de cinema, que gosta do podcast, também, se tiver interesse em participar, também entre em contato com a gente. A gente precisa realmente desse feedback dos ouvintes, né? Pra gente poder também, aos poucos, ir trabalhando o formato, dando outras sugestões, trazendo novidades que também o pessoal queira ver, né? Sim, com certeza. Gravar e saber quantas pessoas estão escutando, quem são essas pessoas, faixa etária dessas pessoas, né? E tudo. Vai ser bem mais legal assim, se a gente tiver uma noção. Quer dizer, que quem puder escutar, ou às vezes o pessoal não faz o download, mas só escuta lá no blog, que comente lá com a gente, lá, vá lá no post e comente alguma coisa pra gente saber, tá? Então é isso, eu vou então agradecer a todos vocês por esse tempo que vocês dedicaram aqui para bater um papo, falar sobre suas ideias. Então, muito obrigada, viu, Daniel? Prazer, como sempre. Muito obrigada, João Paulo. Nossa, muito obrigado a vocês, gente. Muito abração pra galera aí. Visitem lá na nossa página do blog, o ícone lá do blog do João Paulo, que é muito legal, o nome é Central, tá? Comentem também lá no blog do João Paulo, que ele também vai gostar, né, João Paulo, de comentários. Vou gostar. Gente, é muito importante isso. Às vezes a gente que é leitor, ouvinte dos blogs e tal, não tem essa noção, né, que como o feedback é importante. Porque a gente escreve, a gente não sabe pra quem a gente tá escrevendo, qual que é o público-alvo, o que eles queriam ouvir, o que não tá dando certo, e é sempre, nossa, é muito... Sim, Você tem que saber qual que é a opinião das pessoas. Isso é tão importante, né, o feedback, né? Tem podcasts que acabam por causa da ausência de feedback, né? Pois é, e às vezes muitas pessoas ficam surpresas saber, assim, que o podcast acabou e não sabe por quê, e podia ter comentado e não ia ter acabado. É verdade, né? Então, muito obrigada, Marcos, pela sua presença.
Eu que agradeço, foi um prazer participar mais uma vez. Obrigado, Daniel, obrigado, João Paulo, obrigado, Eduardo. Então, muito obrigada, viu, Eduardo, pela sua presença, querido. Não, sempre que eu puder, eu tô aí. Esse tema foi muito bom, adoro falar desse tipo de filme. Mas se tiver outros tipos diferentes, a gente tá aí. Beleza, então, nosso próximo vai ser o Almodóvar, então, já tá combinado. Fazer um contraponto aí com o filme de macho, né? Vai ser o Almodóvar. Nossa, muito transgressor, é um barato, Almodóvar. Nossa, é muito legal mesmo. Tá certo. Muito obrigado aos nossos ouvintes, quem acompanhou o nosso podcast de hoje. Obrigado a todos os participantes e em breve estaremos de volta. Tá certo, falou. Tchau, gente. Tchau, Daniel. Falou. Fica com cagaço, não tem jeito. Quando tá ficando velho, né? Certeza, isso aí. É falar cagaço e coçar o saco, né, Marco? Exatamente. Vocês estavam conversando, vocês querem continuar conversando? Por que vocês não ligam um pro outro? A gente tava falando mal de você. Por que vocês não ligam um pro outro? Eu tenho que sair do Skype, porra. Beleza. Esquenta a cabeça. Se eu deixar esses diálogos aí, vai todo mundo preso amanhã. Tá a federal tudo na porta de todo mundo. Tá todo mundo presaço. Que é isso? Gente? Oi? Gente, apareceu um. O que foi isso, gente? Vídeo. Foi isso? Não fui eu. Marcos? Do nada, assim. Não fui eu. Nossa, gente, te juro, é um fantasma no negócio. Fantasma. Ai, que medo, socorro. Entendeu? Então, Atividade paranormal. Deu medo agora. Depois eu vou escutar essa frase na edição, cara. Põe de trás pra frente. Vou botar de trás pra frente, tem efeito. Gente, que medo agora. Eu falei, caralho. Mas se você colocar de trás pra frente, sabe o que vai estar dizendo? Não sei. Mas tu é curioso mesmo, hein, pô? Piada infame. Olha, gente, não precisa ter o WinRAR. Sabe aquele WinRAR, aquele programa WinRAR? Olha lá, Chuck Norris traz arquivos compactados apenas com o olhar. Quem precisa ter o WinRAR, cara, mais? Nem no filme ele não diz exatamente o que é, né? Não fala moeda, é isso o nome da moeda? Não fala moeda, exatamente. Ele não fala moeda. E eu também não sei, né? Estalecas. Oi? 5.000 estalecas. Estalecas, olha lá. BBB. Estaleca. Fala, Daniel. Vai lá com as tuas estalecas, continua. Mais uma vez, obrigado, Daniel, obrigado, João Paulo, obrigado, Eduardo. Obrigado, Angélica. Obrigado, Angélica. Eu fiquei esperando aqui, fiquei com raiva, assim, que raiva. Olha lá, de novo, hein? De novo, vocês escutaram isso? Não. O quê? Gente, ó, é o João Paulo que tá zoando, cara, só pode ser. Não. É o João Paulo. Fala aí, João Paulo, que tá zoando a parada aí. Não, o que rolou? Eu não escutei, não. Gente, quem, ó, é ele mesmo. Não, mas agora não foi, não, agora não foi interferência, não, Angélica. Foi algum barulho de alguém que encostou a mão na mesa. Não foi, agora não foi nada de interferência. Cara, tô te falando que na edição essa porra é uma pá de demônio, cara, na linha. Olha pra trás, Angélica. Ai, meu Deus. Japonesa torta. O lado sensível do macho. É. Adorei.